São nossos convidados João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados, e também o advogado Carlos Melo Alves. Boa tarde a ambos. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Começo pelo João, mas na verdade faço a mesma pergunta a ambos. A Proteção Civil fez as contas, mais de metade das ignições aconteceram durante a noite. João, como é que deve ser combatida esta realidade? O que é que propõe? Boa tarde. Eu diria que nós temos um grande problema aqui, que é uma impunidade e uma consciência dessa impunidade por parte de quem, no fundo, faz a ignição, que leva a que, no fundo, as pessoas ficam todas reféns de alguém que, de repente, se lembra de deitar fogo. Eu acho que nós estamos perante, mais uma vez, uma situação em que o sistema judicial tem que melhorar, tem que mudar, no sentido de dar segurança às pessoas. Não faz sentido que um único indivíduo possa colocar quilómetros de extensão do nosso território cercados por fogo, sem dormirem, com perigo de vida, animais a morrerem. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Tem que haver, muitas vezes já nem é uma questão de aplicar a lei, perdão, de interpretar a lei ou de colocar leis mais pesadas, com penas mais duras. Eu acho que o problema aqui tem que haver uma consciencialização dos tribunais e de todos que este tipo de crimes tem que ter uma punição exemplar. Porque se nós formos comparar... Quando fala em punição exemplar, refere-se exatamente a quê? Penas de prisão efetivas e não suspensas. Porque o problema que nós temos aqui, segundo as estatísticas que eu vi, é que as penas efetivas são muito inferiores às condenações. Porquê? Porque acaba por haver a suspensão da pena efetiva. E o que nós temos que perceber é, isto não é um crime qualquer. Tivemos Pedrógão, que foi a tragédia que todos conhecemos. Temos N situações em que há famílias, aldeias, cidades cercadas pelo fogo, dias e dias, como vimos Aroca. Como é que é possível, e é o que as pessoas perguntam, que o sistema judicial, o Estado, não reajam? Porque é o que parece, o que passa, e depois vamos cair naquela situação em que os tribunais não servem para nada, em que a justiça não sabe para que é que serve também, e é isto que nós temos que combater. Mas não é ir agora a correr, aumentar prisão perpétua, não é isso que está em causa. O que está em causa é que quem faz isto... Mas acha que as molduras penais deviam ser agravadas ou não? Porque, em bom rigor, quando fala em penas, elas todas acabam, seja qual for a tipologia do crime, elas acabam por ser sempre aliviadas, seja por bom comportamento, seja, portanto, aqui não há aqui uma exceção também no caso dos incendiários. Mas eu acho é que temos que ter a consciência que isto não é um crime qualquer. É um crime que coloca em causa valores muito elevados, vidas de pessoas, animais, etc. Até bens que não são mensuráveis, como a qualidade do ar, a qualidade do ambiente. Claro, e a biodiversidade, etc, etc. Temos muitos problemas que surgem de um incêndio e, de repente, chegamos a julgamento e vai-se para uma pena suspensa. Acho que isto não é a mensagem que se deve dar. Deixe-me perguntar ao Carlos Melo Alves também se concorda ou se tem uma perspectiva um bocadinho diferente. Concordo em relação àquilo que o meu colega disse, que isto é uma tragédia a nível nacional, que as várias entidades têm que atuar no sentido de pôr cobro a isto. Não concordo que os nossos tribunais estejam a agir mal, designadamente que não possam aplicar pena efetiva ou pena suspensa em vez da pena efetiva. Discordo completamente disso porque está previsto na lei que, em relação a determinadas molduras penais, é possível aplicar a pena suspensa. Portanto, o Tribunal, caso a caso, deve julgar se é ou não possível aplicar uma pena suspensa em vez de uma pena efetiva. Aquilo que está a dizer é que o Tribunal está a aplicar como deve ser de acordo com a interpretação da lei. A pergunta que eu lhe faço é se concorda com as molduras penais que estão previstas na lei. Porque se estivéssemos a falar de uma moldura penal superior, por exemplo, a 5 anos, essa questão já não se colocaria. Não, as molduras penais são muito mais elevadas. Quero lhe dizer que a moldura penal do crime base de incêndio de florestas é 1 a 8 anos de prisão. Mas, a regra geral, o enquadramento jurídico vai sempre para o crime qualificado, cujas penas são 3 a 12 anos de prisão. Essa moldura penal é mais grave que um ato terrorista. É mais grave do que a violação
é mais grave que o tráfico de órgãos, é mais grave, é tão grave como o tráfico de droga. Portanto, ninguém pode vir aqui dizer que as molduras penais deviam de aumentar. Não tem nenhum sentido e, se quiser, podemos discutir isso do ponto de vista jurídico. Seria uma aberração nós optarmos por esse comportamento legislativo, aumentarmos as penas. Está fora de hipótese. A questão não é essa. A questão é o que é que os tribunais podem fazer em relação a isto. Eu não tenho dúvidas em interpretar a lei. Se, por exemplo, o meu colega estava a dizer o seguinte: bom, não se pode aplicar uma pena suspensa, deve-se aplicar uma pena efetiva exemplar. Aquilo que, com todo o respeito, as penas não são exemplares. Eu não disse que não se deve aplicar pena suspensa. O que eu digo é que nós temos que ponderar... sim, porque claro, é que, repare, era porque o que é que nós faltava. temos 85%, segundo estatísticas, de incêndios de origem criminosa. Isto é que me preocupa. Preocupa-me que haja uma grande parte das ignições de noite, com o risco que isso acarreta, e tudo o que sejam circunstâncias agravantes têm que ser ponderadas. O que eu Deixa-me defendo... acrescentar aqui Já agora, outro dado. já agora só isto. O que é que isso tem a Peço ver... desculpa por ter interrompido. Não, quando quiser, esteja à vontade. Enquanto... O que é que isso tem a ver com a pena suspensa? Eu vou aqui São duas questões completamente diferentes. introduzir um outro dado. Se pensarmos que só este ano 36 pessoas foram detidas em flagrante delito, eu pergunto-vos o que é que acontece a estas pessoas. Quero lhe dizer que o ser detido em flagrante delito ou não ser detido em flagrante delito, do ponto de vista do direito, é igual. O que interessa é que haja prova. No crime de incêndio florestal? É exatamente igual. Quem não é detido em flagrante delito, mas é detido porque há outros meios de prova, escutas telefónicas, testemunhas que viram aquela pessoa a atear fogo, a deflagrar o incêndio, mas sem que tivesse sido em flagrante delito... a prova de apanhar alguém... É, mas a moldura penal não varia por causa disso. Quem comete o crime é exatamente igual. Permitem-me só dizer o seguinte. Eu acho que há uma coisa que ainda não falámos e que é importante falar aqui. Independentemente das posições em relação à pena, suspensa, efetiva, etc., há outro tema que é importante pensar aqui. É que muitas destas pessoas não estarão no seu perfeito juízo. E esse é um tema que muitas vezes as leva a ficar a olhar para aquelas imagens que estamos a ver agora, de um incêndio, e ficarem maravilhadas com o que fizeram. Que há aqui comportamentos miméticos também. Exatamente. E nós, o que nós temos que fazer, parece-me, é um bocadinho análise retrospectiva, como se fazia nos homicídios em contexto de violência doméstica, para saber as condições específicas que motivaram o indivíduo que fez a ignição, para perceber a melhor forma de até criar um padrão, para depois tentar criar uma prevenção efetiva. Pode ser, como fizeram em Inglaterra em relação aos jogos de futebol, com pulseiras, vigilância eletrónica. Eu não defendo sempre a pena efetiva. O que eu defendo é que nós temos que ter atenção ao padrão das pessoas que fazem, ao padrão comportamental, e pensar nesse padrão para depois introduzir as medidas. Mas nós temos o perfil traçado. A nível científico, a nível da literatura jurídica... Mas como é que lidam com o perfil de um incendiário? O perfil do incendiário é um indivíduo com perturbações mentais, quer por via do álcool, quer por via do consumo de drogas, quer por via de dificuldades cognitivas, tem tudo o que ver com perturbações mentais. Esse perfil está traçado. Portanto, o que é que tem que se fazer a esses indivíduos? Não é mandá-los para a prisão que se resolve este problema. Com o tratamento médico e muitas das vezes... E há com meios suficientes, porque ninguém diz que tem que haver. Nunca Ninguém se queixou que não havia tratamentos médicos. Em relação à pena suspensa, quero ver os mecanismos que foram encontrados especificamente para os incendiários. Existem mecanismos diferentes dos outros crimes. Quem for condenado numa pena suspensa está sujeito a um regime muito específico. Não pode, por exemplo, durante os períodos mais críticos, julho, agosto e setembro, tem que andar, por exemplo, com uma pulseira, que é para estar controlado. Ora, nenhum outro indivíduo com uma pena suspensa noutro tipo de crimes, o homicídio, por exemplo, anda tão controlado como estes indivíduos. E há pulseiras eletrónicas, por exemplo, para vigiar ou monitorizar todas estas pessoas identificadas? Atenção, as pessoas condenadas, porque não pode ser colocada uma pulseira eletrónica a quem pura e simplesmente é suspeito. Só quem é condenado numa pena suspensa, quem é condenado numa pena efetiva e depois o juiz decreta, concede-lhe a liberdade condicional, também está sujeito a uma pulseira, ou quem
por exemplo, detido e aplicado uma medida de coação da obrigação de permanência na habitação, ou até não o sendo, mas com o uso de uma pulseira. Isso faz-me recuar à mesma pergunta que eu fiz há pouco. Então, o que é que acontece, por exemplo, estas 36 pessoas que foram apanhadas em flagrante delito só este ano? Muitas delas ainda não foram julgadas, não é? Vão ter que ser julgadas Julgadas e vai ter que ser condenadas. É aquilo que a lei diz. Há aqui uma Mas coisa... a questão é, enquanto isso não acontecer, não é? Então, pode estar... para além do julgamento, até que a sentença... Enquanto isso não acontecer, são levadas a um juiz para primeiro interrogatório. Sim. E o juiz, em face de um conjunto de circunstâncias, de instrução criminal, em face de um conjunto de circunstâncias, diz: esta pessoa tem riscos de continuar a atividade criminosa. Aplica-se a prisão preventiva. E tem vindo a ser aplicada algumas vezes. Sim, mas alguns mas há só aqui um caso... Há só a apresentação periódica às autoridades. É verdade, mas isso acontece também em outras situações. Quando não, nos períodos em que não estão junto das autoridades, e pensando aqui neste perfil do incendiário com comportamentos reincidentes, significa que essa pessoa pode reincidir, pode sim. reincidir. Mas repare, eu acho que onde também se falha é a questão no fundo, da reinserção social e do acompanhamento que é feito a estas pessoas, porque efetivamente o Estado não tem meios para acompanhar como deveria estas pessoas. É um facto. A questão psicológica é muito importante e aqui estas pessoas precisavam de um tratamento terapêutico, de uma terapêutica que os acompanhasse e que no fundo os ajudasse a controlar esses impulsos que eles têm. E é aí que se calhar se conseguiria até evitar algumas das situações de reincidência. E é aí que não existe esse acompanhamento. E não existe, não é só nos incendiários, é em outras pessoas que também, muitas das vezes, estão presas e que precisavam desse apoio que também não o têm. E isto é um problema mais geral. É que, no fundo, todos nós ficamos escandalizados com tudo isto, mas a sociedade também não está a fazer muito para que isto não se volte a repetir em relação a algumas pessoas que não têm esse acompanhamento. Quando diz a sociedade não está a fazer o suficiente, refere-se a quê? É o Estado, não é? Somos todos nós, porque nós todos somos responsáveis. Eu, o Carlos, todos temos a obrigação de contribuir para que as coisas melhorem. E acho que uma coisa que é óbvia aqui é a necessidade destas pessoas serem acompanhadas. Mas há aqui a necessidade de chegar também a um ponto de equilíbrio, porque entre ter uma visão trágica daquilo, das consequências que os incêndios provocam na sociedade e no território, e a necessidade da sociedade responder a estas pessoas que têm necessidades específicas, como é que se encontra esse ponto de equilíbrio? É assim, eu ouvi falar numa medida do Governo que era uma equipa especial para investigar estes crimes. Já me parece ser um passo positivo, por exemplo. É claro que, como disse o meu colega, a vigilância especial relativamente a estas pessoas acontece e se calhar é uma boa medida e que eventualmente, até como medida no âmbito, antes ainda do julgamento, pode ser imposta também pelo juiz, se o entender fazer. E isso pode, de alguma forma, controlar e até impedir essas reincidências. Agora temos que ver quem é que vai controlar onde é que eles andam e como é que isso se faz. Porque também todos sabemos que todos os serviços públicos têm falta de pessoas. Carlos, é uma boa medida? Sabe que o mais fácil seria nós virmos aqui e... termos um entendimento de que o aumento ou agravamento das molduras penais poderia resolver isto. Mas não. As pessoas têm que ficar conscientes de que não é possível, com o aumento das penas, resolver este problema, estas catástrofes que existem quase todos os dias. Mas concorda com a criação de uma unidade específica? Sim, mas a própria Polícia Judiciária veio dizer, numa entrevista não há muito tempo, veio dizer que isto não se resolve, por exemplo, com o aumento de penas. Aquilo que veio dizer é que a única forma de resolver isto é com a prevenção. É nisso que nós todos, como o meu colega estava a dizer, todos temos que investir. A sociedade tem que investir. É inadmissível que em sítios críticos não exista um posto contínuo de vigilância. Tem que existir. E não mais, há Carlos, qualquer outra... E mais outra coisa, falou-se tanto da cidadania, por exemplo, não é? Porquê é que não há uma prevenção desde o início? Porquê é que não há uma sensibilização para os riscos, mostrar até como é que as coisas acontecem? A sensibilização das pessoas. Sensibilização das pessoas desde ter idade. Nas aldeias, no meio rural. Onde quer que seja. Na educação também. Em todo lado. Nas escolas, não é? Eu agradeço as vossas explicações e também a análise que trouxeram aqui à antena. Dizer também aos nossos espectadores que estas são imagens que estamos a receber em direto de São Cibrão, no distrito de Vila Real, e como, só para explicar também,
que a qualidade da imagem não é a melhor, mas também porque a situação se tem vindo a agravar. Frederico, ainda há instantes, as autoridades pediram para vocês saírem do local onde estavam. De facto, a situação está a agravar-se de minuto para minuto, até o número de meios aéreos aumentou.